Meus queridos irmãos e amigos, um rápido lembrete. Os estudos que postamos são sequenciados. Isto é, um estudo é sequência do outro. Portanto, procurem não perder nenhum dos estudos que já postamos. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre denominação religiosa e igreja. Terceiro, estudo sobre a origem e história da igreja. Meus queridos irmãos e amigos, qual é a diferença entre denominação religiosa e igreja? Permitam-me repetir novamente a pergunta. Qual é a diferença entre denominação religiosa e igreja? As denominações religiosas são estruturas institucionalizadas e burocráticas criadas pelos homens com um nome fantasia, CNPJ, liderança central, regras internas e ritos específicos. Vamos repetir novamente, porque a repetição é pedagógica. As denominações religiosas são estruturas institucionalizadas e burocráticas criadas pelos homens com um nome fantasia, CNPJ, liderança central, regras internas e ritos específicos. As denominações religiosas são classificadas pela lei como pessoa jurídica e tem que ter, para sua criação, registro de sua ata de fundação e estatuto social. As denominações religiosas ou institucionalizadas reúnem-se regularmente em prédios ou templos onde colocam uma placa com o nome fantasia. A igreja é o corpo espiritual de Cristo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Jesus, o Cristo, é o cabeça desse corpo. A igreja é um edifício espiritual vivo. A igreja é um edifício espiritual vivo, construído não de alvenaria, como tijolo, pedra, cimento, areia, cal, etc., etc., mas construído com materiais vivos, que são os cristãos de todo o mundo. Jesus, o Cristo, é a pedra angular, é a pedra principal desse edifício. É o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. A igreja não tem um nome fantasia, a igreja não tem CNPJ, a igreja não tem ata de fundação ou estatuto social. Max Weber, um dos fundadores do estudo moderno da sociologia,
diz que é preciso que a fé se institucionalize. Eu vou repetir. Max Weber, um dos fundadores do estudo moderno da sociologia, diz que é preciso que a fé se institucionalize, isto é, que a fé se transforme numa organização estruturada, as chamadas denominações religiosas, para garantir a sua sobrevivência e a expansão da fé. É por isso que muitos cristãos dizem que as denominações religiosas institucionalizadas atuam ou funcionam sob a concessão do Espírito Santo. Dizem ainda que o aspecto divino e o humano, isto é, institucional, são inseparáveis. Meus queridos irmãos e amigos, permitam-me exemplificar de uma maneira simples a diferença entre denominação religiosa e igreja, e a relação íntima entre ambas, acabando, como muitos cristãos dizem, com a separação que existe entre as duas. Prestem atenção. Visualizem um bolo. Visualizaram? A igreja é esse delicioso bolo. O boleiro, aquele que fez o bolo, é Deus. Vamos dividir esse bolo em pedaços ou fatias. Os diversos pedaços ou fatias desse bolo são pedaços que saíram do bolo. São as denominações religiosas. São as igrejas institucionalizadas. Entenderam? Vamos em frente. Ajuntando todos os pedaços e fatias desse bolo, ele volta a ser um único bolo. Portanto, como podem notar, a igreja e as denominações religiosas institucionalizadas acabaram se fundindo e se tornando uma só coisa. As denominações religiosas, também chamadas de igrejas, porque, como já disse, os dois termos estão intimamente ligados e acabaram se fundindo, surgiram por conta das diferenças doutrinárias e conclusões teológicas, reunindo separadamente cristãos que concordam ou apoiam essas interpretações doutrinárias ou conclusões teológicas. Vamos exemplificar novamente para ficar mais claro. A denominação religiosa ou igreja luterana reúne cristãos que concordam ou apoiam as interpretações doutrinárias ou conclusões teológicas de Martinho Lutero. A denominação religiosa batista reúne cristãos que concordam ou apoiam as interpretações doutrinárias e conclusões teológicas
de John Smith e Thomas Elwes. As denominações religiosas reformadas e presbiterianas reúnem cristãos que concordam ou apoiam as interpretações doutrinárias e conclusões de João Calvino. A denominação religiosa ou igreja adventista do sétimo dia reúne cristãos que concordam ou apoiam as interpretações doutrinárias e conclusões teológicas de Ellen White, Tiago White, Joseph Bates e John Nevins Andrews. As testemunhas de Jeová reúnem cristãos que concordam e apoiam com as interpretações doutrinárias e conclusões teológicas de Charles Russell. A denominação religiosa ou igreja metodista reúne cristãos que apoiam ou concordam com as interpretações doutrinárias ou conclusões teológicas de John Wesley e do seu irmão Charles Wesley. A denominação religiosa ou igreja dos Mormons reúne cristãos que concordam ou apoiam com as interpretações doutrinárias e conclusões teológicas de Joseph Smith Jr. e assim por diante. Mas é importante salientarmos que muitas denominações religiosas ou igrejas saíram de entre as denominações religiosas ou igrejas já existentes, não tendo nenhuma diferença doutrinária das denominações religiosas ou igrejas das quais saíram buscando outros interesses humanos, como vaidade, status, interesses financeiros, etc. Agora faço a mesma pergunta que fiz na segunda parte do estudo sobre a origem e história da igreja. Agora faço a mesma pergunta que fiz na segunda parte do estudo Origem e História da Igreja. Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, vai dar uma colher de chá, vai passar pano, vai se compactuar com as denominações religiosas ou igrejas que não estão ensinando conforme Jesus, o Cristo e os apóstolos ensinaram a igreja? Eu vou repetir. Deus do Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, vai dar uma colher de chá, ou passar pano, ou se compactuar com as denominações religiosas ou igrejas que não estão ensinando conforme Jesus, o Cristo e os apóstolos ensinaram a igreja? Será que Deus, o Todo-Poderoso, no fim dos tempos, vai fazer isso? Vai se compactuar? Vai passar pano? Vai dar uma colher de chá para essas igrejas? É claro que não. É claro que não. Não esqueçamos da severa
advertência do apóstolo Paulo à igreja na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Guardem bem o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Abre aspas. Se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além daquele que vos tenho ensinado, que seja anátema, isto é, que seja amaldiçoado, que seja separado da graça divina. Não esqueçam dessa severa advertência do apóstolo Paulo. A igreja é o corpo espiritual de Jesus o Cristo. Jesus o Cristo é o cabeça desse corpo. É o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Os diversos membros desse corpo representam as denominações religiosas. A igreja é um edifício vivo, formado por materiais vivos, que são os cristãos das diversas denominações religiosas ou igrejas. Jesus o Cristo é a pedra principal, é a pedra angular desse edifício vivo. A igreja é um bolo. O exemplo que demos. Um exemplo simples, mas importante, que esclarece muito. O boleiro é Jesus o Cristo. Os diversos pedaços desse bolo, ou diversas fatias desse bolo, são pedaços que fazem parte do bolo, são as denominações religiosas ou igrejas. Meus queridos irmãos e amigos, dessas mais de 50 mil denominações religiosas ou igrejas, Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno, aquele que tem tudo na palma das suas mãos, sabe quais são aquelas ou qual é aquela que tem compromisso com Deus e com a sã doutrina, com o Evangelho. Deus sabe. A palavra de Deus diz que as ovelhas e os bodes pastam juntos no mesmo aprisco. Pastam juntos no mesmo rebanho. A separação vai ser no dia da vinda gloriosa e inadjetivável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prestem atenção. Os amigos de Jesus, o Cristo, são aqueles que fazem a sua vontade. É o que diz a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 14. A família de Jesus, o Cristo, são aqueles que fazem a sua vontade. O vínculo espiritual e a fé superam os laços de sangue. O vínculo espiritual e a fé superam os laços de sangue. Leiam lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao 50.
No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, Jesus disse que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, o Todo-Poderoso, o Pai que está nos céus. No Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 15 ao 21, Jesus disse: Se me amam, guardem os meus mandamentos, guardam as minhas determinações, guardam os meus preceitos. Se vocês me amam, façam a minha vontade. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.